A história por trás da perda territorial chinesa na Siberia e um capítulo pouco conhecido, mas que envolve uma área maior que a soma de Franca e a Alemanha. Mais de 900 mil quilômetros quadrados foram cedidos sem que um único tiro fosse disparado, enquanto o mundo voltava sua latencal para outros conflitos. A Rússia, ao longo dos séculos, soube explorar cada crise, cada revolta e cada momento de fragilidade da China para avançar sobre suas fronteiras. O que comunicou com invasões e tratados desiguais deixou marcas profundas, alimentando ressentimentos que persistem até hoje. No início do século XIII, as hordas mongóis de Gengis Khan varreram a região com uma violência implacável, subjugando tribos e estabelecendo um domínio que se estenderia por gerações. Séculos mais tarde, aquelas mesmas terras, conquistadas a ferro e fogo pelos mongóis e herdadas pelos chineses, cairiam nas mãos de outro império, a Rússia. Os czares, com sua fé ortodoxa e métodos brutais, impuseram sua autoridade, suprimindo culturas locais e impondo um sistema que misturava exploração e escravidão. Mas essa não seria a última vez que a Rússia se aproveitaria da vulnerabilidade chinesa. Ao longo dos séculos seguintes, Moscou usou cada oportunidade para expandir seu território. Em momentos de guerra contra potências estrangeiras ou de instabilidade interna, a China se viu forçada a assinar acordos que lhe custaram vastas extensões de terra. Esses tratados, impostos sob pressão, deixaram um legado de amargura e um desejo de reparar o que ainda ecoa na memória coletiva chinesa. Não é surpresa que, em 1969, a União Soviética tenha chegado à beira de um ataque nuclear contra a China, ou que Vladivostok, cujo principal porto russo no Pacífico, tenha sido originalmente um território chinês. Como a China perdeu uma área tal imensa sem perder uma guerra? A resposta está na estratégia russa de atacar apenas quando o adversário estava enfraquecido. Enquanto outras nações enfrentavam conflitos ou crises internas, a Rússia avançava, consolidando seu domínio sobre regiões que, historicamente, pertenciam à China. Até hoje, nas escolas chinesas, os estudantes aprendem sobre essas perdas territoriais, mantendo viva a lembrança do que foi tomado. A conquista mongol da Siberia entre os séculos XIII e XIV foi um processo gradual e brutal. As tribos turcas e mongóis que habitavam a região foram subjugadas uma a uma em uma campanha que combinava terror psicológico e força militar. Os mongóis não buscavam apenas derrotar seus inimigos, mas também intimidar aqueles que ainda resistiam. As populações locais, em menor número, eram obrigadas a pagar tributos em peles valiosas e a fornecer guerreiros para as campanhas do império. E se recusava enfrentava represalias implacáveis. Com o tempo, os mongóis estabeleceram rotas comerciais que ligavam a Siberia à China e ao Oriente Médio, transformando a região em um ponto estratégico. Além disso, criaram um sistema administrativo descentralizado, permitindo que líderes locais mantivessem certa autonomia, desde que reconhecessem a soberania mongol. Esse modelo garantiu estabilidade por décadas, até que o Império Mongol começou a se fragmentar no século XV. Dessa fragmentação surgiu o Kanato de Siberia, um estado sucessor que se consolidou no século XV sob a liderança da dinastia Taibujid. Controlando uma área estratégica entre os rios Urais, Tobol, Irtych e Ob, o Kanato era um centro comercial vital, conectando a Ásia Central às terras russas. Sua capital, Isker, também conhecida como Sibir, deu origem ao nome que conhecemos hoje. Embora pequeno em comparação com outros estados mongóis, o Kanato mantinha relações instáveis com o Principado de Moscou, alternando entre vassalagem e independência conforme seus interesses. A economia do Kanato dependia do comércio de pedras, especialmente de zibelinas e arminhos, além da caca e dos tributos cobrados de povos subjugados, como os cantis e mansis. No entanto, no século XVI, o Kanato enfrentou uma crise interna. Disputas dinásticas enfraqueceram sua estrutura de poder, culminando em um golpe violento em 1563, quando Kuchum assumiu o trono após assassinar o governante legítimo. A queda do Kanato de Siberia ocorreu em 1582, quando um grupo de cerca de 840 cossacos, armados com arcabuzes e pequenos canhões, avançou sobre Isker. Liderados pelo Atama Yermak Timofeyevich, um veterano financiado pela poderosa família Stroganov, os cossacos enfrentaram o exército de Kuchum, que contava com milhares de guerreiros armados com arcos e lancas. Na batalha decisiva de Chuvashkape, o som das armas de fogo assustou os cavalos tártaros, desorganizando suas fileiras. Os guerreiros do Kanato, desacostumados a esse tipo de tecnologia, foram dizimados pelas balas de chumbo que perfuravam suas armaduras de couro. Com a queda de Isker, Kuchum fugiu para as estepes, prometendo vingança. Yermak enviou emissários ao czar Ivan, o Terrível, oferecendo o território conquistado como um presente. O czar, satisfeito, enviou reforços e reconheceu oficialmente a conquista. Porém, em 1585, durante uma noite de tempestade, as forças de Kuchum emboscaram o acampamento de Yermak.
O lendário conquistador morreu afogado no rio Irtish, arrastado pela armadura que o czar lhe havia presenteado. Sua morte, no entanto, não interrompeu a expansão russa. Os cossacos haviam provado que a Siberia podia ser tomada a ponto, mas quem eram esses cossacos? Eram homens livres, que recusavam se submeter a qualquer autoridade. A palavra cossaco provavelmente vem do termo turco kazak, que significa homem livre ou aventureiro. Surgidos entre os séculos XV e XVI nas fronteiras selvagens do sul da Rússia e da Ucrânia, eles formavam comunidades de fugitivos. Camponeses escapando da servidão, criminosos evitando a justiça, mercenários em busca de fortuna e indivíduos que simplesmente não aceitavam viver sob o jugo dos senhores feudais. Esses grupos se estabeleceram em terras sem lei, criando sociedades democráticas chamadas os voiscos, onde elegiam seus líderes, os atamas, em assembleias onde todos tinham voz. Todos os homens eram iguais, independentemente de sua origem. Com o tempo, desenvolveram uma cultura militar única, tornando-se cavaleiros excepcionais e guerreiros temidos. Sua vida era dura, caçavam, pescavam, criavam cavalos e, ocasionalmente, saqueavam seus vizinhos. Em troca de autonomia e privilégios, ofereciam serviços militares a estados vizinhos, especialmente à Rússia. Especialistas em guerra irregular, reconhecimento e expedições de longa distância, os cossacos eram ideais para conquistar territórios vastos e inóspitos. Sua mobilidade, resistência e capacidade de sobreviver com poucos recursos os tornavam uma força imparável. Foi assim que, pouco a pouco, a Siberia passou das mãos dos mongóis para o domínio russo em um processo que mudaria para sempre o mapa da Ásia. Explodem rajadas contra as muralhas de madeira, estilhaçando troncos e lancando lascas como projéteis. Os manchus, porém, não recuam. Usam táticas de cerco metódico, cavam trincheiras para se aproximar, constroem torres de assalto improvisadas com troncos e peles de animais e lancam flechas incendiárias para atear fogo às estruturas. Os cossacos, por sua vez, respondem com engenhosidade. Despejam água fervente e alcatral sobre os atacantes, disparam balas de chumbo em sequência e improvisam granadas rudimentares, panelas de ferro recheadas de pólvora e estilhaços. A cada ataque, os muros se enfraquecem, mas resistem. Dentro do forte, a situação se deteriora. As provisões diminuem, a água começa a faltar e os feridos se acumulam em cantos escuros, onde o cheiro de sangue e carne podre se mistura ao da fumaça. Os cossacos sabem que não há estranca de reforços. Moscou está meses de distância e as ordens do Tsar, quando chegam, são vagas ou contraditórias. Ainda assim, não se rendem. Em vez disso, adotam uma estratégia de desgaste. A cada noite, pequenos grupos saem sorrateiramente para atacar os acampamentos manchus, roubar suprimentos ou sabotar suas armas de cerco. E uma guerra de nervos, onde a resistência psicológica e tal crucial quanto a física. Ponto de virada chega na terceira semana de cerco. Os manchus, frustrados com a lentidão do avanço, decidem mudar de tática. Em vez de ataques frontais, concentram seus esforços em minar as fundações do forte. Cavam túneis sob as muralhas, preenchendo-os com barris de pólvora. Quando tudo está pronto, acendem as mechas. A explosão é devastadora. Uma cical inteira da palicada desaba, abrindo uma brecha larga o suficiente para que centenas de guerreiros invadam de uma só vez. Os cossacos, porém, não se deixam surpreender. Agrupam-se rapidamente, formando uma linha de defesa com mosquetes e lancas. A luta corpo a corpo e brutal. Homens caem aos montes, pisoteados, esfaqueados, esmagados. O chão se transforma em um lamacal de terra, sangue e neve derretida. Por fim, os manchus recuam, exaustos. O forte está em ruínas, mas ainda de pé. Os cossacos, embora vitoriosos, sabem que a vitória é temporária. Os manchus voltarão e a próxima vez podem não falhar. Decidem, então, uma retirada estratégica. Sob o manto da noite, abandonam Juton, levando consigo os feridos e o que resta de suas provisões. Quando os manchus retornam ao amanhecer, encontram apenas cinzas e escombros. Mais uma vez, declaram vitória, mas sabem, no fundo, que a presença russa no Murnau será erradicada tal facilmente. Esses confrontos no Extremo Oriente não eram apenas batalhas por território, mas também um choque de visões de mundo. Para os manchus, o amor era sagrado, um coracal ancestral que não podia ser violado. Para os cossacos, era apenas mais uma fronteira a ser explorada, um lugar de oportunidades, pés, minérios, terras virgens. Essa diferença de perspectivas explica por que, apesar das derrotas táticas, os russos nunca desistirão. Enquanto os manchus viam os cossacos como intrusos a serem expulsos, os russos os enxergavam como pioneiros de um império em expansão. E assim, mesmo após décadas de conflitos, a fronteira permanecia fluida, um território disputado onde nenhum dos lados conseguia impor uma vitória definitiva. A só local para esse impasse só viria em 1689, com o Tratado de Nerchinsk. Assinado após anos de negociações extensas, o acordo estabeleceu, pela primeira vez, uma fronteira formal entre a Rússia e a China.
Os russos concordaram em abandonar seus fortes no Amur, enquanto os manchus reconheceram a presença russa em outras regiões da Siberia. Foi um compromisso imperfeito, mas necessário. Para a Rússia, significou o fim de uma expansão descontrolada e o início de uma política mais cautelosa no Extremo Oriente. Para a China, foi a confirmação de que, mesmo com todo o seu poderio militar, não poderia eliminar completamente a ameaça russa. E para os povos indígenas da região, como os Dauris e os Evenquis, o tratado representou apenas mais uma camada de dominacal, agora compartilhada entre dois impérios que, até então, haviam sido seus algozes ponto forte sob cerco, mas as balas de canhão giratorias ricocheteavam nas grossas palicadas de madeira ou se enterravam na terra, transformando o assedio em uma prova de resistência. Dentro da fortaleza, os russos enfrentavam escassez de alimentos e o que restava se contaminava, as doenças se alastravam. Enquanto isso, os sitiadores lidavam com suas próprias dificuldades. Manter um exército numeroso em uma região remota durante um inverno rigoroso. Após semanas de combate brutal, os russos optaram mais uma vez pela evacuação, recusando-se a se render ou perecer. Albazino foi destruída completamente pela segunda vez, e a mensagem era inequívoca. Nenhum dos lados conseguiria manter o controle permanente sem um acordo diplomático. Foi nesse contexto que surgiram os tratados de Nerchinsk e Kyakhta. A relação entre os impérios russo e chinês, sob a dinastia Qing, foi moldada por uma série de acordos que refletiam uma mudança dramática no equilíbrio de poder. O Tratado de Nerchinsk, assinado em 1689, foi o primeiro acordo formal entre as duas potências e negociado em termos relativamente equilibrados. Ele estabeleceu a fronteira ao longo dos rios Argun e Gorbitsa, forçando a Rússia a se retirar do vale do rio Amur. Uma concessão dolorosa, mas, em troca, garantiu regras para o comércio de caravanas russas em Pequim. Para a China, o tratado assegurou a segurança da pátria manchu contra incursões cossacas, enquanto para a Rússia representou a estabilidade na Siberia Oriental, permanecendo em vigor por quase 170 anos. O Tratado de Kyakhta, de 1727, complementou o anterior ao detalhar a regulamentação do comércio e estender a fronteira para o oeste. Criou os postos comerciais de Kyakhta e Maimachen, que se tornaram prósperos centros de intercâmbio. Ali, o chá se transformou em um produto vital para a Rússia, movimentando milhões em mercadorias e facilitando um intenso fluxo cultural. Mas o século XIX traria uma reviravolta nesse equilíbrio. Com o poder chinês em declínio, o Tratado de Cuja, de 1851, aproveitou-se da devastadora rebelião Taiping para conceder à Rússia o direito de estabelecer consulados e obter amplos privilégios comerciais livres de impostos na região ocidental de Xinjiang. A humilhação se aprofundou com o Tratado de Aigun, de 1858, assinado enquanto a China enfrentava a rebelião Taiping e a Segunda Guerra do Opio. Sob a pressão do governador Muravilov, a Rússia forcou a cessão de 600 mil quilômetros quadrados de território ao norte do rio Amur, revertendo completamente o Tratado de Nerchinsk e assegurando o controle sobre o Vale Estratégico e o acesso ao Pacífico. Por fim, o Tratado de Tarbagatay, de 1864, aproveitou-se da rebelião do Xinjiang para transferir outros 440 mil quilômetros quadrados de território na Ásia Central Ocidental. Juntos, os tratados de meados do século XIX, Aigun 1858, Pequim 1860 e Tarbagatay 1864, marcaram o auge do chamado século de humilhação da China e consolidaram as fronteiras que, em grande parte, persistem até hoje entre a Rússia e seus vizinhos asiáticos. No total, esses acordos transferiram cerca de 910 mil quilômetros quadrados de território chinês para o controle russo, uma área maior que a soma dos territórios da França e da Alemanha, equivalente ao tamanho do Egito ou capaz de abrigar a Espanha, Portugal, Itália e Grécia juntas. Mas o que exatamente inclui esse vasto território? A região ao norte do rio Amur, com seus densos bosques e recursos minerais, as terras entre o rio Ussuri e o Pacífico, onde a Rússia fundaria Vladivostok, seu principal porto de águas profundas no Extremo Oriente. Além disso, extensas áreas da Ásia Central, com suas estepes, montanhas e rotas comerciais históricas. Essas aquisições transformaram a Rússia em uma potência do Pacífico quase da noite para o dia. De repente, o Império passou a ter acesso direto ao oceano, podendo influenciar a Coreia, a Manchúria e o norte do Pacífico. O território inclui recursos naturais inestimáveis, florestas de taiga, jazidas de ouro, carvão e outros minerais, além de terras férteis e ricas areias pesqueiras. Curiosamente, essas conquistas territoriais não foram obtidas por meio de uma guerra de conquista direta, mas sim através de uma diplomacia coercitiva, explorando cada crise interna da China com um oportunismo calculado. Para os chineses, o século de humilhação, período que vai de 1839 a 1949, e uma narrativa central na história nacional,
marcada por tratados desiguais e dominação estrangeira. Embora potências como a Grã-Bretanha e o Japão sejam frequentemente lembradas por suas ações na China propriamente dita, os chineses não esquecem que a Rússia foi a nação que mais território adquiriu durante esse período. A perda das vastas terras da Manchúria e da Ásia Central foi especialmente dolorosa, pois a Manchúria era a pátria ancestral da dinastia Qing. Esses tratados simbolizam a vulnerabilidade da China diante do imperialismo ocidental e russo, e a lição que o Partido Comunista Chinês extrai dessa história é clara. A China deve restaurar sua força nacional e nunca mais permitir tamanhas sumilhações ou fraquezas. Falar em negociação para descrever o estabelecimento dessas fronteiras e, no mínimo, um eufemismo. A Rússia utilizou o Coical, mantendo tropas em posições estratégicas e apresentando ultimatos para forçar a aceitação de seus termos. Durante o Tratado de Agum, por exemplo, navios de guerra, russos controlavam o rio Amur, informando aos chineses que o território já havia sido tomado. O governador Muravyov usava a presença militar como ameaça constante. Aceitem nossas condições ou enfrentem uma guerra que não podem vencer. Os negociadores chineses, como Yi Shan, pouco podiam fazer além de ceder. A Rússia planejava suas demandas com precisão cirúrgica, aproveitando-se dos momentos de maior fragilidade interna da China, como o auge da rebelião Taiping e a rebelião Dundan. Essa tática permitiu à Rússia obter ganhos territoriais massivos sem arcar com os custos de uma guerra prolongada. Em 1862, o Império Qing estava à beira do colapso. A rebelião Taiping ainda não havia sido debelada, o que só ocorreria em 1864, após ceifar cerca de 20 milhões de vidas, quando eclodiu a rebelião Dundan, uma revolta muçulmana no noroeste do país. Essa guerra civil devastou as províncias de Shanxi, Gansu e Xinjiang, resultando em milhões de mortes por combates e fome. Em Xinjiang, o controle Qing entrou em colapso, permitindo que o aventureiro Uzbek Yakub Beg estabelecesse um reino independente entre 1865 e 1877. Foi nesse cenário de caos absoluto que a Rússia negociou o Tratado de Tarbagataya em 1864. Os representantes chineses estavam em uma província em plena revolta, suas forças lutavam pela sobrevivência e não tinham condições de defender as fronteiras. A Rússia explorou essa fraqueza sem hesitação, exigindo e obtendo acessões territoriais. O fracassado Tratado de Livadia, de 1879, e a fúria chinesa diante das novas exigências russas revelariam ainda mais a dinâmica de poder desigual entre as duas nações. As minorias consideradas pouco confiáveis, os coreanos que viviam na região fronteiriça entre a União Soviética e a Manchúria, foram alvo de uma das primeiras deportações étnicas em massa do século XX. Em 1937, sob a justificativa de evitar infiltrações japonesas, já que o Japão ocupava a Coreia e expandia sua influência na China, o regime stalinista ordenou o deslocamento forçado de quase 172 mil coreanos soviéticos para as repúblicas da Ásia Central, principalmente o Uzbequistão e o Cazaquistão. As famílias foram arrancadas de suas casas em questão de horas, embarcadas em trens de carga sem condições mínimas e enviadas para regiões áridas, onde muitos morreram de fome, doenças ou exaustão. A operação, conduzida com brutalidade militar, não poupou nem crianças nem idosos, e os sobreviventes foram proibidos de retornar às suas terras natais por décadas. Dessa política de limpeza étnica não se limitou aos coreanos. Ao longo dos anos 1930 e 1940, Stalin estendeu as deportações a outros grupos, como os chineses da região de Vladivostok, acusados de espionagem ou simpatia pelo Kuomintang ou pelo Japão. Comunidades inteiras foram dissolvidas, suas propriedades confiscadas e suas identidades culturais suprimidas. Para a China, que já enfrentava a invasão japonesa e a fragmentação interna, essas deportações representavam mais um golpe em sua soberania indireta sobre as populações chinesas além fronteira. O governo de Chiang Kai-shek, embora enfraquecido, protestou formalmente junto à URSS, mas sem resultados práticos. A diplomacia chinesa, naquele momento, estava mais preocupada em conter o avanço japonês do que em desafiar Moscou em questões territoriais ou humanitárias. A ocupação soviética da Manchúria em 1945, por sua vez, marcou um novo capítulo nas relações sino-soviéticas, agora sob o signo da aliança ideológica. Após a rendição do Japão, o Exército Vermelho invadiu a região com mais de 1 milhão de soldados, sob o pretexto de desmantelar as forças japonesas remanescentes. No entanto, a ocupação foi muito além disso,
Fábricas, ferrovias e equipamentos industriais foram desmontados e enviados para a URSS como reparações de guerra, deixando a Manchúria economicamente devastada. Além disso, os soviéticos apoiaram abertamente o Partido Comunista Chinês PCC, fornecendo armas e treinamento militar aos guerrilheiros de Mao Zedong, que usaram a região como base para expandir sua influência. Para Chiang Kai-shek, que buscava reafirmar o controle nacionalista sobre a Manchúria, a presença soviética era uma afronta dupla, representava uma violação da soberania chinesa e, ao mesmo tempo, fortalecia seus inimigos internos. A tensão entre nacionalistas e comunistas chineses, exacerbada pela interferência soviética, culminou na retomada da Guerra Civil em 1946. Stalin, embora oficialmente neutro, manteve uma postura ambígua, enquanto negociava com Chiang Kai-shek o reconhecimento da independência da Mongolia Exterior, um estado satélite soviético, permitia que o PCC operasse livremente na Manchúria. A região tornou-se o principal campo de batalha da Guerra Civil, e a vitória comunista em 1949 deveu-se, em parte, ao apoio logístico e militar soviético. Contudo, essa aliança inicial entre Mao e Stalin logo revelaria suas fissuras. Em 1950, a assinatura do Tratado Sino-Soviético de Amizade, Aliança e Assistência Mútua parecia consolidar a parceria, mas as divergências ideológicas e geopolíticas já começavam a surgir. A URSS, sob Stalin, via a China como um aliado subordinado, enquanto Mao buscava afirmar a autonomia chinesa no movimento comunista internacional. Essa disputa por liderança no bloco socialista pavimentaria o caminho para o rompimento definitivo na década de 1960. Nos anos de 1938, cerca de 200 mil coreanos foram forçadamente deslocados do extremo oriente soviético para a Ásia Central, sob a justificativa de que representavam uma quinta coluna do Japão. Paralelamente, milhares de chineses étnicos também foram deportados. As condições durante o transporte eram desumanas, vagões de gado superlotados, sem ventilação adequada, sem comida ou água suficiente. Muitos não resistiram à jornada. Ao chegarem à Ásia Central, os deportados enfrentaram um cenário ainda mais hostil. A falta de abrigo, alimentos e recursos básicos dizimou milhares. Durante o Grande Terror, a URSS intensificou as perseguições, acusando os chineses de espionagem e executando sumariamente suspeitos. Essas atrocidades deixaram marcas profundas nas relações sino-soviéticas, criando um ressentimento que perduraria por décadas. Com a vitória comunista na China em 1949, o país ingressou formalmente no bloco socialista. Em 1950, foi assinado o Tratado de Amizade, Aliança e Assistência Mútua, e a URSS forneceu apoio técnico e econômico à China. No entanto, por trás dessa aparente cooperação, o paternalismo soviético alimentava um crescente desconforto em Pequim. A tensão atingiu seu ápice em 1956, quando Nikita Khrushchev denunciou os crimes de Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista da URSS. Mao Tse-tung interpretou o discurso como um revisionismo perigoso, uma traição aos princípios revolucionários. Além disso, a política de coexistência pacífica proposta por Khrushchev era vista pela China como uma capitulação diante do imperialismo ocidental. A crise se agravou quando a URSS se recusou a compartilhar tecnologia nuclear com a China e, em 1960, retirou abruptamente todos os seus assessores técnicos do país, sabotando projetos industriais e militares em andamento. Em 1963, o rompimento tornou-se público. A China acusou a URSS de social imperialismo, transformando os dois gigantes comunistas em inimigos declarados. Os conflitos fronteiriços de 1969 selariam essa rivalidade com sangue. Em 2 de março daquele ano, uma patrulha soviética foi emboscada por forças chinesas na ilha de Zhenbao, conhecida na URSS como Damansky, no rio Ussuri. O ataque resultou em dezenas de baixas soviéticas. Moscou respondeu com força desproporcional em 15 de março, lancando um contra-ataque massivo. O Exército Vermelho empregou tanques e o temível sistema de foguetes BM-21 Grad, disparando cerca de 10 mil projéteis que saturaram a ilha, arrasando posições chinesas. As baixas do lado chinês foram significativas, e o uso indiscriminado do Grad serviu como um aviso claro. Qualquer nova provocação seria respondida com ainda mais violência. Nas altas esferas do Kremlin, a possibilidade de um ataque preventivo contra a China foi seriamente considerada. O programa nuclear chinês, ainda em desenvolvimento, era visto como uma ameaça existencial. Planos detalhados incluíam bombardeios às instalações de Lopnor e outras bases estratégicas. No entanto, as implicações de tal acordo eram aterradoras. Uma possível intervenção dos Estados Unidos, uma guerra convencional em larga escala e o risco de escalada nuclear.
Consultas discretas com Washington revelaram que os Ewanal tolerariam uma CAO unilateral soviética, o que acabou dissuadindo Moscou de levar adiante seus planos mais extremos. O conflito sino-soviético, no entanto, teve um efeito colateral inesperado, abriu caminho para a próxima CAO entre China e Estados Unidos. Richard Nixon e Henry Kissinger enxergaram na rivalidade sino-soviética uma oportunidade histórica. Para os EUA, uma aliança com a China dividiria o bloco comunista e enfraqueceria a URSS. Em julho de 1971, Kissinger realizou uma missão secreta a Pequim, preparando o terreno para a histórica visita de Nixon em fevereiro de 1972. Esse movimento diplomático reconfigurou o equilíbrio geopolítico global, substituindo a bipolaridade da Guerra Fria por um triângulo estratégico entre Washington, Moscou e Pequim. Com o colapso do bloco comunista, as relações sino-soviéticas começaram a se normalizar. Em maio de 1991, o presidente soviético Mikhail Gorbachev visitou a China, a primeira viagem de um líder soviético desde 1959. Durante a cúpula, foi assinado um acordo que resolveu 98% das disputas territoriais na fronteira oriental, com a China aceitando os limites estabelecidos nos tratados do século XIX. Embora pragmática, essa decisão não apagou o ressentimento histórico. Para Pequim, os 900 mil quilômetros quadrados perdidos durante o século da Umiliacal permanecem como uma lembrança dolorosa. A história da Siberia serve como um alerta sobre como as feridas do passado moldam as ambições do futuro. A Rússia nunca esqueceu que foi a fraqueza da China imperial que permitiu sua expansão no Pacífico. Hoje, com a Rússia enfraquecida pela guerra na Ucrânia e a China em busca de recursos naturais, os papéis parecem se inverter. Resta saber se essa nova dinâmica repetir os erros do passado ou se, desta vez, a história seguir um caminho diferente.